A pergunta, o que existia antes do mundo ser criado, é intrigante e complexa. A Bíblia, como a palavra de Deus, nos oferece algumas pistas sobre o que precedeu a criação do mundo físico. Hoje, vamos explorar essa questão e tentar entender, à luz das Escrituras, o que existia antes do princípio descrito em Gênesis 1. Antes de tudo que conhecemos, antes mesmo do conceito de tempo e espaço, Deus já existia. Ele é descrito na Bíblia como eterno, sem começo e sem fim. Essa eternidade é difícil de ser compreendida por nossas mentes limitadas, mas é central para entender a existência de Deus. No Salmo 90, lemos: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Isso nos mostra que Deus é o Criador não apenas do mundo físico, mas também do próprio conceito de tempo. Diferente de nós, Ele não foi criado e não depende de nada para existir. Sua existência é autossuficiente, algo que Ele mesmo declara em Êxodo 3. Eu sou o que sou. Esse título enfatiza que Deus é imutável e eterno. Ele sempre foi e sempre será o mesmo. Sua natureza transcende qualquer limite imposto pelo universo que Ele criou. Sua eternidade é um atributo exclusivo, que nos lembra que tudo o que conhecemos é temporário, mas Ele permanece para sempre. Além disso, a eternidade de Deus é uma fonte de segurança para nós. Em um mundo cheio de mudanças e incertezas, saber que Deus é eterno nos dá uma base firme para nossa fé. Ele é o mesmo Deus que foi com Abraão, Isaque e Jacó, e será o mesmo Deus que governará para sempre. Antes da criação do mundo, Deus já existia em comunhão perfeita e completa como Pai, Filho e Espírito Santo. Este mistério, conhecido como a Trindade, é um dos fundamentos da fé cristã. Apesar de ser um conceito difícil de compreender plenamente, a Bíblia oferece vislumbres dessa relação divina. Em João 1, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre essa comunhão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, o Verbo é identificado como Jesus Cristo, mostrando que ele já existia antes de tudo. Ele estava com Deus e era Deus, participando ativamente da criação. O Espírito Santo também é mencionado em Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essas passagens revelam que, mesmo antes do tempo começar, Deus vivia em uma relação de amor e unidade dentro da Trindade. Não havia solidão ou necessidade externa. Essa comunhão perfeita reflete o caráter de Deus como amor, conforme declarado em 1 João 4, Deus é amor. A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade que nos ensina sobre a natureza de Deus e sua obra. Ela mostra que Deus não precisava criar o mundo por carência ou vazio. Ele criou por amor, para compartilhar sua glória e bondade com suas criaturas. A unidade e diversidade dentro da Trindade servem como um modelo perfeito de harmonia para todos nós. A existência da Trindade antes da criação nos desafia a refletir sobre a grandeza de Deus. Ele é incompreensível, mas escolheu se revelar a nós através de suas obras, e principalmente, através de Jesus Cristo. Essa verdade é o que torna o Deus da Bíblia único e digno de toda a nossa adoração. Antes do início do tempo e da criação do universo físico, a Bíblia nos dá pistas de que havia uma existência celestial. Esse reino celestial, onde Deus habita em glória, já era ativo, repleto de seres espirituais, como anjos, que louvavam e serviam ao Senhor. Em Jó 38, Deus fala com Jó sobre a criação da terra e menciona que as estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus se alegravam. Muitos estudiosos interpretam essas estrelas da alva e filhos de Deus como anjos, indicando que eles já existiam antes da formação do mundo material. Essa revelação nos leva a considerar que a glória e o poder de Deus eram manifestos em um ambiente espiritual muito antes de o universo físico surgir. O céu era um lugar de perfeita harmonia, onde Deus era adorado continuamente. Os anjos, como descrito em Isaías 6, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Além disso, a Bíblia nos dá a entender que, antes da criação, havia a presença do trono de Deus,
onde ele reinava soberanamente. Em Apocalipse 4, lemos: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas e existem. Essas passagens nos mostram que, embora o mundo físico ainda não existisse, o reino celestial era um lugar de atividade divina, louvor e propósito. Deus já era adorado por suas criaturas espirituais, e a criação do universo não acrescentou nada à sua glória, mas foi um reflexo de seu poder e amor. Antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha um plano. Ele sabia que o ser humano, criado com o livre-arbítrio, falharia e precisaria de redenção. Esse plano de salvação não foi uma reação ao pecado, mas algo concebido antes mesmo da fundação do mundo. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo declara: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso mostra que, antes de criar o universo, Deus já tinha determinado um propósito eterno para a humanidade, sermos reconciliados com Ele através de Cristo. Esse plano de redenção é ainda mais claro em 1 Pedro 1, que afirma que Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo para ser nosso Salvador. O que é fascinante sobre esse plano é que ele reflete o imenso amor de Deus por suas criaturas. Mesmo sabendo que o homem pecaria, ele não hesitou em criar o mundo. Antes de haja luz, Deus já havia decidido que Cristo seria o sacrifício para redimir a humanidade. Apocalipse 13 se refere a Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que, no coração de Deus, o sacrifício de Cristo já era uma realidade antes do tempo começar. Esse plano também revela a soberania de Deus. Ele não apenas criou o mundo com um propósito, mas preparou uma solução para o problema do pecado antes que ele surgisse. Nada surpreende Deus, e tudo o que ele faz é parte de seu plano perfeito. Para nós, isso é uma grande fonte de esperança. Saber que Deus planejou nossa redenção antes de criar o universo nos mostra o quanto Ele nos ama e o quão preciosos somos para Ele. Essa verdade nos convida a confiar em sua soberania e a nos render completamente ao seu plano, que é sempre bom, agradável e perfeito. Antes do mundo existir, a sabedoria de Deus já estava presente em sua plenitude. A Bíblia apresenta Deus como a fonte de toda a sabedoria, e sua capacidade de planejar e executar todas as coisas com perfeição é uma evidência de sua natureza divina. Provérbios 8 oferece uma descrição poética da sabedoria, que é personificada como algo que estava com Deus antes da criação. Nos versos 22 e 23, lemos: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Essa passagem nos revela que a sabedoria de Deus esteve envolvida em cada detalhe da criação. Nada foi feito de forma aleatória ou sem propósito. Cada elemento do universo, desde a vastidão das galáxias até a complexidade de uma célula, reflete a ordem e o entendimento profundo de Deus. Além disso, a sabedoria de Deus vai além da criação física. Ela está intimamente ligada ao plano de redenção e ao propósito eterno para a humanidade. Em Romanos 11, Paulo exclama: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, os seus caminhos! A sabedoria de Deus não apenas concebeu o universo, mas também estabeleceu leis morais e espirituais para guiar a humanidade. Essas leis revelam seu caráter justo e amoroso. Desde antes da fundação do mundo, Deus sabia como lidaria com o pecado e como conduziria a história para o cumprimento de seus propósitos. Para nós, a sabedoria de Deus é uma garantia de que podemos confiar nele. Mesmo quando enfrentamos incertezas e dificuldades, sabemos que ele vê o quadro completo. Ele guia nossas vidas com a mesma sabedoria que usou para criar o universo. Isso nos encoraja a buscar sua orientação e a viver de acordo com seus princípios, que são sempre perfeitos. A eternidade é um mistério que ultrapassa o entendimento humano. Antes de o mundo ser criado, o conceito de tempo como conhecemos não existia. Deus habitava na eternidade, um estado sem começo ou fim, onde não havia passado, presente ou futuro. Para nós,
Que vivemos presos às limitações do tempo, imaginar essa realidade é quase impossível. Isaías 57 nos dá uma visão dessa eternidade. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, hábito no alto e santo lugar, mas hábito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. A eternidade de Deus é um lembrete de sua supremacia. Enquanto tudo o que conhecemos teve um começo e terá um fim, Deus permanece imutável. Ele não é limitado por relógios, calendários ou ciclos. Ele vê o tempo como um todo, como um autor que enxerga o início, o meio e o fim de sua história de uma só vez. O mistério da eternidade também nos faz refletir sobre nossa própria existência. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas, ao mesmo tempo, não nos permitiu compreender plenamente suas obras. Isso cria um desejo profundo dentro de nós de buscar a Deus e entender o nosso propósito. Além disso, a eternidade é o cenário onde Deus já estava trabalhando para cumprir seus planos. Antes que houvesse um haja luz, ele já tinha preparado um propósito para tudo o que criaria. Esse propósito inclui não apenas o universo físico, mas também nosso destino eterno com ele. Por fim, o mistério da eternidade nos chama à adoração. Saber que Deus está além do tempo nos lembra de quão grande Ele é. Ele não apenas habita na eternidade, Ele nos convida a compartilhar dessa eternidade com Ele. Isso é algo que deve nos levar a louvá-lo e a confiar em seu plano, mesmo quando não podemos compreendê-lo totalmente. Antes da criação do mundo, a eternidade era preenchida por Deus, em sua infinita sabedoria, amor e poder. Ele existia em comunhão perfeita na Trindade e já tinha um plano para a humanidade. A Bíblia nos mostra que, mesmo antes do início, Deus estava no controle, planejando a redenção e revelando sua glória. Essa reflexão nos convida a adorar ao Deus eterno, que, antes do tempo começar, já nos amava e preparava um futuro para nós. Que possamos nos maravilhar diante do mistério de sua eternidade e viver de acordo com seus propósitos, sabendo que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas.